O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo e faz parte da história do nosso país. Eu fui visitar o sítio Triângulo com Luiz Henrique para conhecer a produção do café dele, que tem um nome muito sugestivo para o que vamos lançar nesse vídeo: Café do Pé ao Pó. Você é empresário do ramo de livraria, né? Sim. Por que você decidiu plantar café aqui na sua propriedade? Então, acho que foram dois fatores. Primeiro, pela região, né? Aqui a gente está numa região que ela foi muito forte em café, né? Valença, Vassouras, toda essa região. Ela foi um dos maiores produtores, se não o maior produtor de café no século XIX, né? E acabou que nós perdemos um pouco dessa... Não perdemos a história, mas perdemos a questão da produção. E aí sempre ficou isso na cabeça, né? Eu com a livraria, depois dentro da livraria com a cafeteria, as pessoas sempre perguntando, né? Ah, por que não tem café? Que você vem em Valença, não tem café da cidade e tal. Isso sempre ficou na minha cabeça. E aí, quando eu comprei o sítio, eu sempre fiquei pensando, pô, acho que dá para plantar café, mas eu não sabia como, por onde começar e tal. E aí, junto com um amigo, o Nelson, um dia a gente conversando, ele foi que ele também tinha vontade, a gente descobriu que o Senar tinha um projeto de voltar para que as propriedades começassem a plantar café. Chama Bule Cheio o projeto. E a gente entrou em contato com o pessoal do Senar, eles deram toda a assistência. Eu sou muito grato ao seu Matiello, que é uma das principais pessoas aí do mundo do café. Quem está dentro dessa área do café, com certeza eu vou falar de brinco, que ele é o nosso papa do café aqui. O Hugo também, que é o técnico aqui do estado do Rio. E aqui na nossa região a gente teve vários técnicos que nos ajudaram. Saber qual a melhor variedade para plantar, como plantar, todo o cuidado que tem que ser feito, que a gente não tem mais mão de obra especializada. E aí quando a gente sentiu que a gente teria esse apoio do Senar, aí deu mais confiança. Vamos arriscar? Aí começamos a plantar, mas como eu disse, né, a gente no início erra muito, porque você não tem uma mão de obra que entende daquilo ali. Eu não tinha experiência, né? Eu sou livreiro, tudo bem que eu tinha cafeteria, mas não tem nada a ver com plantio de café. E aí, com o apoio do Senar, você tendo um engenheiro, um técnico, que te dá aquele apoio mesmo de como lidar com a planta e tal, te dá uma confiança maior nesse sentido. E é uma paixão, a gente brinca que é uma cachaça, a gente vai ficando mesmo viciado nisso aqui. Eu adoro vir para cá, acompanhar as plantas produzindo, vendo o que ela está precisando, tentar conhecer um pouco da planta, né? Agora, por exemplo, estou tentando entender melhor a questão de poda, que é uma coisa que a gente tinha muita dificuldade, e precisa fazer, como fazer. Então estou tentando entender melhor isso aí. É importante, né, para você tentar que a planta fique bem e que ela atinja uma produção melhor, né? Então todo esse cuidado com ela, se você trata bem dela, ela vai te dar um retorno positivo depois. Aqui, ó, a gente tem uma variedade do café arábica, que é o Arara, Marcelo. Ele normalmente produz um grão maior, a qualidade do grão dele, ó, é um grão maior, tá vendo? O tamanho do grão, um grão maior, uma doçura muito, muito boa mesmo. Ele dá um café de ótima qualidade. É um café arábica da variedade Arara. Esse café aqui, desse lote de cá, 2 anos seguidos a gente conseguiu uma pontuação dele de 84 pontos no primeiro ano, 83,5 no segundo. Pontuação de café especial, ótima qualidade. É um café muito bom e esse ano vai dar uma produção muito boa também, de novo, dele, né? Então a gente tem uma expectativa boa. Ele carrega bastante e se adaptou bem aqui à nossa região. O sítio aqui, a gente está quase 680 metros de altitude. Tem variedades que eles indicam acima de 1000 metros, mas essa aqui ela é resistente a algumas doenças e tem produzido muito bem aqui na região. Olha essa planta aqui, por exemplo, olha como é que ela carregou bastante, tá vendo? O café tem essa questão mesmo, né? Um ano ele produz mais, um ano ele produz menos. Então esse ano parece que vai ser um ano de uma produção muito boa.
Aqui, Marcelo, nós plantamos 20 pés só para ver como que ele ia se adaptar à região. Isso aqui é um café que planta dele muito no Espírito Santo, no norte do país também, né? Rondônia, aquela região lá. E ele é o café que o pessoal tá café conilon. Normalmente é um grão menor. Ele não dá a mesma doçura do café arábica, né? Ele era muito usado para fazer um blend, café solúvel, utiliza muito esse tipo de café também. E é um café que a gente acaba nem explorando, a gente plantou mesmo para ver como que ele ia se adaptar. Ele é um café que ele produz bem em regiões que não tem tanta altitude, né? Por exemplo, 500 metros, 400, então ele tem uma produção boa. Hoje você já consegue, desse café aqui, já estão tirando excelentes bebidas, mas a cotação dele, da saca de café dele, inclusive tem um valor menor, porque ele não era tão valorizado. Agora não, já começam a trabalhar melhor esse café e já conseguem tirar excelentes bebidas dele também. E aqui a gente está chegando no arábica de novo, mas da outra variedade, que é o catucaí amarelo. Aqui no sítio é outra coisa interessante, a gente tem duas variedades de café, tanto a arábica quanto esse. Eles, quando maduro, eles não são vermelhos. O café maduro pode ser às vezes vermelho, tem algumas variedades que ele amadurece vermelho, mas esse aqui, eles são amarelos. Aqui a gente já tem alguns grãos já madurando, ó. Ó, aqui, por exemplo, ele fica amarelinho, ainda não tá. Vou aproximar para você ver, ainda tem uma parte verde, ainda vai levar alguns dias. Então daqui a alguns dias já tem que começar a colher um pouquinho desse café, e isso é que faz a diferença num café especial, um café que é vendido como tradicional. A mão de obra que dá tanto na colheita quanto todo o processo de secagem, torra, ele é diferente de um processo normal. Você tem que estar avaliando. Aqui, por exemplo, ele já está ficando amarelo, mas ele não está com a doçura ideal. Então talvez tenha que ficar mais uns 15 dias, uma semana, 15 dias, para ele chegar no ponto ideal. Agora você veja bem, vai ter que vir nessa planta, escolher esses grãozinhos aqui e colher, ó. Colher esses daqui. Então dá muito trabalho, é muita mão de obra. Né? E tem que ser um por um, né? Um por um. Antigamente chegava assim num galho, ia puxando isso aqui, ia caindo tudo. Você não pode fazer isso quando você busca um café especial, porque senão, por exemplo, eu vou tirar, sei lá, 5, 6 maduros aqui, o resto tudo verde. Ou se eu deixo esse maduro, quando eu for colher esse verde maduro, esse aqui já vai estar com café passado, ele já vai estar seco, então não é o ideal também. Então, isso tudo influencia muito no custo da produção do café especial. Aqui, como a gente busca um café especial, normalmente a mesma planta é colhida 3 vezes. A gente vai observando o grau de maturação, né, se já está maduro ou não. Quando ele atinge um percentual que a gente considera que vale a pena já colher, a gente passa, colhe, mas a orientação do pessoal que está trabalhando na colheita é o seguinte: o que está verde você deixa. Então você não colhe o grão verde. E aí eles passam e colhem. E aí depois, nessa parte que a gente está passando, que a gente chama de terreiro suspenso, né? Aqui a gente seca o café, tá sem, porque não está na época da colheita. Aqui a gente divide, coloca o café e aqui é feita a separação. Aqui a gente separa o grão maduro do grão que às vezes colheu e já está seco. Então é feita uma seleção para que você consiga secar o café de uma forma mais homogênea, com uma qualidade maior. A grande vantagem do terreiro suspenso é que o ar ele tem uma ventilação melhor, ele fica protegido da chuva e ele tem uma ventilação que ele, por baixo, né, ele é uma tela que protege para que entre ar por cima e por baixo. Ele demora um pouco mais para secar, aqui você tem que ficar virando o café também, mas em compensação ele produz um café, né, o processo do café se torna um café de qualidade, uma qualidade melhor. Aí depois que ele sai daqui, a gente colhe ele aqui, que ele seca lá em cima, vem um outro processo. Tem uma pequena máquina onde a gente descasca esse café. Que o volume do café em coco, a gente chama ele muito grande. Por exemplo, 6 a 7 sacas de café em coco, depois de limpo ele cai para uma saca. Então diminui muito, né? Em torno de 450 litros aí mais ou menos, vai cair para 60 quilos de café limpo. Então essa limpeza que a gente faz aqui é muito importante. Isso aqui, por exemplo, já
casca de café. Uhum. Ó, isso aqui depois, o que a gente faz? A gente retorna com isso para a planta. Isso aqui vira um adubo, né? E joga, é excelente para a planta depois. A gente joga isso nos pés de café mesmo. Estou vendo ali em cima que você tem outras árvores frutíferas. Você fez aquele plantio consorciado? Sim, aqui, ó, entre o café, por exemplo, você tem ali abacate, tem laranja, enfim, tem outras coisas aqui. Tem figo aqui embaixo, tem limão, tem manga, tem espalhado aqui. Para cá também a gente tem um projeto aqui na região que é o Conexão Mata Atlântica, que nós, dentro do cafezal, nós plantamos algumas árvores nativas da Mata Atlântica, que vai proporcionar em alguns pontos dar um café assim, mais sombreados, né? E além de ajudar, né, nessa parte do reflorestamento aqui da Mata Atlântica. Então, tem vários pontos aqui que a gente vai encontrar algumas árvores que foram plantadas aqui também. O abacate é uma coisa interessante, a gente tem alguns pés de abacate também, que antes se falava que o abacate, no meio do cafezal, histórias, você tem que pesquisar para ver se é verdade. Ele ajuda porque às vezes ele dá uma previsão de algo que pode acontecer no café. Talvez alguma praga atinja ele primeiro e você já se previne para que não aconteça no café. Então as pessoas daqui da região falam, é bom plantar abacate porque ele vai ajudar nessa parte. Aquela boa e velha lenda que é melhor confiar. Vamos plantar e... Se não tá dando errado. Exatamente, ainda produz um abacate que a gente sempre gosta de comer, é uma fruta boa também, né? Os passarinhos adoram. Qual que é a diferença do consorciado para aqueles cafezais que você perde de vista só café? Aqui o nosso relevo é muito diferente, né? Ele é mais acidentado, então aqui a gente não consegue, por exemplo, plantar com maquinário. É um café que você tem que ser realmente todo polido à mão, gera uma mão de obra maior. Então, nesse ponto, por exemplo, as árvores, se bem colocadas, né, plantadas, não atrapalha tanto a pessoa que for trabalhar, por exemplo, tanto para fazer adubação, quanto para colher o café. Agora, talvez, né, nessas regiões que são mais planas e que máquinas fazem as colheitas do café, se você tem árvores em determinados pontos, talvez atrapalhe a mecanização. Aqui a gente planta, não tudo, mas em alguns pontos, que a gente considera bom também para o cafezal e o aspecto também, né, de você estar plantando árvores, preocupado um pouco com essa questão ambiental também, a gente acha importante ter. É bom para a propriedade como um todo, né? Como um todo, exatamente. Você cria um equilíbrio maior, né? Não fica uma coisa assim, só uma cultura, você tem várias culturas. Quantos pés de café você tem hoje, Luiz? Essa parte que a gente está passando foi a parte que nós plantamos primeiro. Na época nós plantamos 6.500 pés aproximadamente, mas foi um ano ali para 2019, 2020 que a gente teve muita seca, então a gente perdeu muitos pés. E aí ao longo desses 2, 3 anos agora a gente vem replantando algumas falhas, né, que deu nesse plantio aqui. Então essa parte aqui tem 6.000, vamos botar 6.000 aí, e daqui a pouquinho a gente vai olhar uma que eu plantei esse ano, que é mais lá em cima, ela tem mais 2.200. Aí aqui, Marcelo, você vai observar que estão todos parecidos, tá vendo? A parte mais alta lá, as primeiras linhas, aqui a gente já fez até um sistema de irrigação com gotejamento. Então a gente tem umas 4 ou 5 linhas que tem já o gotejamento. Aqui embaixo não. Mas aqui, ó, o Carlos fez um trabalho de limpeza esses dias. Observe como é que elas estão indo bem, ó. Essas plantas aqui, todas elas, ó, elas estão com 10 meses mais ou menos. E elas já estão crescendo bastante. O nosso objetivo aqui não esse ano, em 2024, mas 2025, já começar a colher um café. É lógico que a primeira colheita ainda é pequena, né? Aí vai aumentando, com 4 ou 5 anos, ela já se torna uma planta mais adulta, vamos dizer assim, e aí ela já tem uma produção maior, próxima do que ela vai manter mesmo depois. Depois da visita ao cafezal, fomos para a cafeteria do Luiz Henrique, onde é feita a torra e moagem dos grãos colhidos no sítio.
Bom, Marcelo, depois de todo aquele processo que nós fizemos lá no sítio, né, chegou o momento da torra. Todos esses processos são fundamentais para dar uma qualidade no café, né? O café ele precisa que todos os processos deem certo para lá no final dar um café de alta qualidade para as pessoas. Aqui a gente vai começar o processo da torra. O café já está aqui para ser torrado. A máquina é aquecida a determinada temperatura. A gente já tem uma temperatura que a gente considera ideal para tirar uma torra média, que é a torra que nós trabalhamos normalmente. Às vezes acontece a gente fazer uma torra um pouco diferente. Normalmente quando é um café que deu uma pontuação melhor, a gente faz uma torra média clara ou às vezes clara, mas normalmente a nossa torra é uma torra média. O café já está aqui prontinho para iniciar esse processo da torra. Ele precisa ser muito certinho, porque senão esse processo aqui pode estragar todo aquele processo que foi feito lá no sítio. Todo aquele trabalho, se aqui der alguma coisa errada, destrói todo o processo. Então, o Luiz Felipe, que está aqui ao meu lado, vai fazer esse processo todo aí com vocês, da torra do café. Vocês vão poder acompanhar. E pena que não vai dar para vocês sentirem o cheirinho maravilhoso que sai aqui depois desse café torrado. Agora eu estou descendo o café, já chegou a temperatura ideal para ele chegar, que é por volta de 255 graus. Agora ele está descendo e ele vai estar aqui dentro de um cilindro, lá no cilindro com mais calmas, né, do fogo. E aí é ali que ele vai sendo torrado e uma torra do invés de 15 minutos. A gente consegue analisando a torra aqui, ó. Aqui a gente consegue ver o café e aqui também, ó. Aqui em cima eu consigo tirar ele e ir vendo como é que ele tá. Hoje em dia a gente já tem um padrão bem definido, então a gente fica olhando muito aqui em cima, mas quando a gente torra algum tipo de café diferente, a gente sempre analisa, porque cada café tem uma torra ideal diferente. Mas depois desse processo a gente vai levantar essa alavanca e a gente vai estar girando aqui durante uns 5 minutos e tem um ar que fica puxando também. Isso é importante porque se a gente não tiver esse processo, esse resfriamento do café, ele continua torrando, ele ainda está muito quente e ele acaba queimando. Então ele fica aqui resfriando e depois ele tem que ficar descansando de um dia para o outro, porque após o processo de torra ele fica colocando muito gás carbônico. Se a gente já inalar ele direto, ele é até expulso inalado. Aí, gente, todo esse processo que eu mostrei para vocês ali, através de um cabo que é ligado na máquina e no computador, a gente analisa tudo aqui, ó. Aqui, quando eu mostrei para vocês que o café descer, consequentemente a temperatura cai. Aí ela desce e aqui ele computa qual foi a temperatura. Ele vai cair 255 e a temperatura mínima ele bate aqui, ó, 80.2. Aí ele faz essa análise e vai subindo a temperatura. A gente faz isso para analisar as torras e chegar ao ponto ideal daquele. Cada café, como eu falei para vocês, ele tem uma torra ideal. Então a gente vai analisando aqui para chegar ao ponto ideal. Hoje em dia a gente nem olha tanto, como eu falei para vocês no nosso, porque a gente já tem a torra ideal, mas de qualquer forma a gente deixa tudo isso mesmo. Ele entrou na máquina dessa forma e ele saiu dessa forma. Como eu falei para vocês, durou em média uns 15 minutos dele. E aí, depois dele ser torrado, como eu falei, ele vai ficar respirando. E no seguinte a gente vai começar o processo de inalagem. Parte do café vai ser inalado em grão e parte do café vai ser moído.